emboscando crianças nas escolas. Canalhas 1000 vezes. Direito. Vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Ele é polêmico e tem intolerância zero ao crime. Vai pra lá, porra! Acabou! Alguns o odeiam e outros o aclamam. Vocês perguntaram como seria se Jair Bolsonaro fosse presidente do Brasil em 2018 e nós vamos traçar uma linha do governo seguindo uma tendência comportamental do político. E se Jair Bolsonaro fosse presidente do Brasil? Recepção inicial. De imediato, a mídia questionaria a eleição de Bolsonaro, assim como tem ocorrido com Donald Trump. Inúmeros programas de televisão abordaria questões como machismo ou homofobia relacionados ao político. Fica aqui pra ouvir! Ele já é bastante criticado ocupando o posto de deputado federal, que não tem tanto destaque como um cargo presidencial. Dessa forma, a situação ficaria ainda mais intensa em caso de eleição, passeatas, comícios e até eventos pagos pela gigante oposição que ele terá. Provavelmente, o também deputado federal Jean Willis ficaria mais popular ainda como uma espécie de arquirrival do Bolsonaro. Segurança. A primeira questão que vem à cabeça é a tolerância zero com o crime. Porque cemitério cheio de inocentes. Isso nos leva a crer em um mandato voltado à segurança, com o aumento imediato do efetivo policial e da autoridade. Isso poderia, por outro lado, pesar negativamente com possíveis atos de arbitrariedade da polícia, já que ele afirmou que defende a tortura contra criminosos. Executar alguém. Jair Bolsonaro sabe que a tolerância zero ao crime é a sua marca registrada. Então, penas mais severas a criminosos poderiam ser usadas como exemplo a seus eleitores. O que João Dória está fazendo com os pichadores em São Paulo, Bolsonaro pode fazer com qualquer criminoso no Brasil inteiro. Bolsonaro defende a redução da maioridade penal. Educou essa molecada aí. Isso pode acabar sendo aprovado no Brasil, caso a proposta não trave no Congresso ou no Senado Federal. Bolsa de menor vagabundo. Se isso acontecer, poderemos ver criminosos mais jovens, de 16 e 17 anos, lotando as prisões. O problema é que os presídios brasileiros já sofrem com a superlotação atual. Poderíamos esperar por uma possível reforma no sistema carcerário, com a criação de novas unidades, porém, isso dificilmente ocorreria na mesma proporção do aumento de presos, já que Bolsonaro diz que o presídio não é colônia de férias e que, se tiver que decidir em investir entre escolas e presídios, investiria em escolas. Além disso, haveria uma facilitação do porte e até posse de armas, caso isso também não travasse no Congresso, no Senado ou em algum plebiscito. Consegui comprar uma arma. A população comum poderia voltar a se armar, assim como criminosos em potencial. A segurança poderia se refletir na economia, eventualmente com empresas abrindo em horários e locais que não abririam anteriormente. Economia. Com relação à economia, Jair Bolsonaro não esconde seu apreço pelo período do regime militar. Tem a tentação de ser militar. Naquele período, o Estado controlava a economia e fez com que a economia crescesse de forma acelerada. Só que a situação atual não parece ser a de controle estatal, visto que há déficit em setores federais e estaduais. Vale destacar que o crescimento econômico vislumbrado pelo período do regime militar trouxe também a desigualdade social, visto que nem todos tiveram a mesma projeção. Por outro lado, economia não é um tema muito debatido por Bolsonaro. Eu não sou economista. Apenas em recentes entrevistas, o político resolveu tratar mais sobre o assunto e divergiu de uma posição mais nacionalista para atender às ideias mais liberalistas. Sobre o grafeno aqui. Em caso de adoção de ideias liberalistas, é possível enxergar Bolsonaro tomando medidas que reduzam a burocracia para empresários e reduzam a taxa de impostos. Em um momento onde reclama-se muito da máquina pública, tal medida já é um pedido frequente por pessoas que se simpatizam com tal conceito e, consequentemente, poderia gerar um impacto positivo não só na economia, mas também na popularidade do suposto presidente. Questões sociais. Com relação a questões sociais, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados poderia perder força e representatividade no geral. Não há pena de morte aqui. Deputados que tentam criar leis de defesa às minorias enfrentariam um novo obstáculo:
O presidente que alega não querer nada além de direitos iguais. É minha pro negro. Bolsonaro defende os direitos iguais para homens e mulheres com base nos méritos. É mérito. Cotas para mulheres em empresas e privilégios por conta do gênero não irão existir em seu governo. Isso coincidirá no aumento de uma posição feminista e, inevitavelmente, irão lançar severas campanhas contra o presidente, como acontece com Donald Trump. Popularidade no geral. Até o momento, não há ligações concretas entre o nome de Bolsonaro e casos de corrupção. Com uma posição mais sólida, podem surgir alguns casos que tentem fazer tal conexão. Por estar em maior evidência, mais situações passadas ligadas ao político podem vir à tona. Não saia daqui. A recepção geral ao mandato de Bolsonaro pode mostrar também a discrepância entre mídias. Não tira o microfone, não. É possível que veículos tradicionais de TV, rádio e mídia impressa critiquem um político mais frequentemente, enquanto que mídias alternativas, especialmente a internet, possam enxergar outros tipos de atributos nele. É evidente que Bolsonaro tem impacto e alcance nas redes sociais, o que pode dar um tom mais ameno a seu suposto período na presidência. Por outro lado, a expectativa criada por eleitores de Jair Bolsonaro em torno dele é muito alta. E, vale destacar, ele ocupou apenas 2 cargos políticos de expressão até no momento. Foi vereador da cidade do Rio de Janeiro em 1989 a 1991 e deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, de 1991 até então. Pode ser que a inexperiência perante cargos considerados mais importantes a nível nacional, seja na tomada de decisões ou no jogo político com seus semelhantes, pese contra um possível mandato de Bolsonaro. Da mesma forma que aconteceu com o ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro pode se sentir forçado a recuar em alguns de seus ideais. Para uma guerra civil aqui dentro. Isso já tem acontecido em suas entrevistas mais recentes. O político tem evitado discutir a fundo temas considerados mais sensíveis e tentado conversar mais sobre assuntos de caráter macro, como a própria economia. 2018 está chegando, vocês já sabem quem votar. Faça a escolha certa. Curtiu o vídeo? Então ajude o canal e se inscreva. Só assim saberemos que vocês estão gostando de nosso trabalho. Pessoal, até a próxima!